Ô Caio, eu tenho uma filha, mamãe diz aqui o seguinte, eu tenho uma filha de 18 anos que diz não conseguir acreditar em Deus. Ela tem depressão e já falou diversas vezes em suicídio. Eu tenho sofrido muito por não saber lidar com ela. Não sei onde errei, Caio. Tive uma criação evangélica, mas ao longo da vida, por motivos já diversos... começou por aí, né? Tive uma criação evangélica, já pode ser a explicação para o transtorno da filha. Não estou dizendo que a relação é exata, de causa e efeito. Tá. Mas, repetindo-me por milhares de vezes aqui em outros lugares, não há metro quadrado com gente com mais transtorno psicológico do que na igreja. E dentro da igreja, no espectro amplo da igreja, não há grupo ou grupos com mais gente com transtorno do que nos ambientes de culto histérico, emocional. Então, ela dizer que a filha não crê em Deus, a pergunta é em que Deus a filha não crê? Porque eu não creio em Deus também. Dependendo do Deus evangélico, a maior parte dos evangélicos, eu não creio nele. Aquilo ali para mim é um ídolo, não é Deus, é maligno, é perverso, é judiador, é torturador, é um brilhante ustra dos crentes, um torturador que foi glorificado. Então, para mim não. E pode ser que a sua filha seja ateia, no melhor do equilíbrio mental dela, ela seja ateia desse seu Deus. E não basta dizer que a pessoa não crê em Deus, a pergunta é, a pessoa não crê em que Deus? É o que eu estou tentando vocês verem há milênios. Agora até já vejo alguém dizendo assim, eu sou ateu desse Deus. Aleluia! Depois de anos de insistência, tem alguns começando a compreender. E a sensação que eu tinha é que eu estava falando aramaico. A questão é de que Deus a pessoa é ateia. Porque é para ser ateu de praticamente todo Deus. Os cristãos, porque criam no Deus de Jesus, no Pai de Jesus, ensinado por Jesus, eram considerados ateus. E foi o melhor período daquilo que a gente chama igreja, era quando as pessoas olhavam para a igreja e diziam, esses aí são ateus, porque eles não creem nos nossos deuses. Os judeus diziam dos cristãos originais e engajados que eles eram ateus. Os judeus da sinagoga, os judeus do Sinédrio, olhavam para eles como hereges ateus, que tinham inventado um Deus contra o Deus de Israel. Os romanos e os gregos romanificados diziam a mesma coisa, porque onde o cristão chegava, ele não cria no panteão greco-romano, não cria em Deus nenhum, chamava tudo aquilo só de objeto, de escultura, de pedra, de pau, de gesso, era só isso que as coisas eram. Não davam a mínima para os poderes daqueles deuses, eram ateus. No melhor e no mais saudável sentido do ateísmo. Que é aquele no qual eu sou. Vocês estão olhando para um dos caras mais ateus que vocês já conheceram. Sou eu. Eu creio num só Deus, inalcançável, invisível, inacessível, que habita a luz inacessível, que ninguém viu e jamais verá. O Deus que não existe é aquele no qual eu creio, que não existe porque se existisse ele seria uma coisa. Ele não existe porque ele é. Ele está para além da designação de qualquer coisa existente. Esse é o Deus no qual eu creio, que Jesus disse que é Espírito, que não é adorado em lugares, nem em templos, nem em coisa alguma, que me preparou um lugar para eu morar, onde não há templos, não há santuários, como diz Apocalipse 21, acerca da Nova Jerusalém. É um Deus que, quando aparece como uma simbolização lá em Apocalipse 4, como uma multidão de cristais, de pedras, de brilhos, de indesignabilidades,
Porque ele é o indesignável, ele é o eu sou eterno. E o escritor de Hebreus diz que o Filho, aquele que estava João diz, aquele que estava no seio do Pai foi quem o revelou. E o escritor de Hebreus diz, ele é a expressão exata do ser de Deus. E o apóstolo Paulo diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E João diz que ele é o verbo, a razão, sentido absoluto de todas as coisas que se encarnou entre nós. É só nesse que eu creio, quase ninguém crê, pouca gente crê. Pouca gente crê. Eu sou chamado herege porque creio nisso que eu estou te dizendo aqui. Então, minha filha, provavelmente se sua filha ouvir o que eu estou dizendo a você, ela vai me entender. Melhor do que talvez você. Ela vai me entender e eu peço uma coisa a você. Peça para ela assistir esse meu recorte para você, essa minha resposta. E depois peça para ela entrar no meu portal e escrever o que ela quiser sobre Jesus e Jesuses. Jesus e Jesuses. Ela pode escrever Deus e deuses. Não. Jesus e Jesus. 4.353. Se escrever Deus ali em cima. Jesus não, o quê? Qual é a primeira fala? Jesus não falava de Jesus. Seja Jesus. Seja Jesus. Tá aí, ó. E qual a importância... De Israel na sua expectativa não, da voz de não, Jesus. Com Jesus no caminho, não. Eu prefiro que você dê uma olhada aí. Deus não existe, Ele é. Dá para escrever aí? Deus não existe, Ele é. Sem acento mesmo, porque ele não liga não. Vamos lá. 1861. É demais também, mas a primeira ali é Deus não existe, Ele é. Tá Ou aí. então escreva assim, ateu. Ateu? Ateu. Sou ateu. Sou Sou ateu. ateu. Vamos lá. 91. Então, minha filha, deixa eu te falar, a tua filha não tem nada a ver com Deus, o ateísmo dela, tem a ver com religião, tem a ver com igreja, tem a ver com a criação, tem a ver contigo, tem a ver com os pastores, tem a ver com trauma. Quer ver? Escreve aí, Deus e trauma, o trauma de Deus, tem o trauma de Deus. Tá. Deus e trauma 226. 26. Tem o trauma de Deus. De Deus. Dá uma olhada lá. Tá 226 também, mesma coisa. Tá bom, então okay. Dá uma olhadinha aí, que você vai ter material para absorver. Primeiro, para compreender você mesmo, depois ajudar a sua filha. Mas não tem esse papo de onde eu errei para minha filha, está como está. Tua filha provavelmente esteja como esteja, porque ela foi criada como ela foi criada. Talvez ela esteja carregada de muita raiva, de muita culpa. Tem muito filho de crente morrendo de raiva, surtando de raiva. De raiva. Mais do que tudo. Escreva aí, tenho raiva de Deus. Tenho raiva de Deus. Você vai ver que provavelmente você não esteja inaugurando uma era. Tirar o trauma e botar raiva. Olha lá, tenho raiva de Deus. 344. Olha, tem até mais, 344. Dá uma olhadinha aí, tá bom, minha filha? Se eu puder te ajudar, eu estou aqui todo dia. Por que você não anda com a gente? É preciso mudar a mente. É preciso mudar o entendimento para conseguir ajudar a sua filha. Porque do jeito que você compreende a vida, talvez você não consiga ajudá-la. Agora, objetivamente, a menina está precisando de auxílio psicoterapêutico. O que ela diz? Transtornos de quê? Ela fala que está com... Ela tem depressão e já falou diversas vezes em suicídio. Como ela vai ver o vídeo com a filha, tenho certeza que vai ver. Se escrever também suicídio, basta escrever suicídio. Era bom você ver primeiro. 167, suicídio. Você assistir primeiro. Ou pegar aquele pacote do curso sobre o tabu do suicídio e se preparar, entender a mente da sua filha, a mente do suicida, o que a pessoa está vivendo, experimentando. Ninguém pode ter a garantia, obrigado, pode cortar para cá, ninguém pode ter a garantia de que alguém do seu lado não se suicidará. Qualquer um pode se suicidar.
Agora, se a gente tem um pouco mais de consciência, a gente ajuda. A gente adia ou a gente, pela misericórdia de Deus, ajuda para sempre. Como eu tenho visto, a grande maioria das pessoas que me procuram falando em suicídio, Deus tem me permitido ajudá-las para sempre. Mas tem alguns que se matam. Graças a Deus é a minoria. Mas ninguém deve brincar com a angústia, especialmente a angústia juvenil sobre o suicídio. É menos grave quando você vê uma pessoa de 50 anos chateada com a vida, o marido foi embora, os filhos nunca mais voltar, vai começar de frustração falar em se matar, frequentemente menos objeto de consequências suicidas esse discurso do que no adolescente ou no jovem. São seres muito mais radicais. Então, primeiro aprenda para você, mas pega esse meu recorte, passe para ela. E se ela disser que quer conversar comigo, amanhã eu estou aqui. É só escrever para mim aqui amanhã, quarta-feira, tá bom? E você aprenda que o negócio não é encher as pessoas de nada que tenha o nome de Deus. É ajudar as pessoas a se esvaziarem dessa opressão de Deus, para elas poderem respirar Deus com liberdade. Senão, esse Deus demais dá vontade de morrer. Além de que produz muita raiva contra os céus, contra a existência, contra a vida, porque é tudo tão absurdo, tão sem sentido. E as formulazinhas da igreja são tão patéticas, tão banais, tão burras, que ninguém com uma dor aguda se consola com aquela idiotice que pretende parar fluxo de agonia, de suicídio, ameaçando a pessoa com o inferno. Espero que você tenha me entendido, tá bom, minha filha? Um beijo para você e para sua casa, para sua filhinha. Anda aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Eu queria a sua permissão para ler até o final, mas Pode eu acho ler. que você foi... Mas você foi... Se for redundante, não, né? Ela sente culpa, sabe? Porque ela acha que ela não conseguiu dar uma criação boa, é muito inteligente, ela diz, a menina, mas ela tem dificuldades emocionais. Caio, é isso aí. Talvez ela tenha dificuldades emocionais por ter sido criada num ambiente tão tosco, sendo ela tão inteligente. Imagina a quantidade de conflitos que essa menina teve para chegar até aqui. Sim, tentando conciliar a burrice com a inteligência, aí chega uma hora que a pessoa desiste. É verdade. E algumas ficam com raiva de si mesma.